Bom dia. Então, hoje é a nossa primeira aula de Química Geral Inorgânica do semestre 2021/1. Tá? Essa primeira aula, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar as nossas aulas em ANP, da Química Geral e Inorgânica. Então, eu vou colocar para apresentar aqui a tela inteira, que daí fica fácil a minha mobilidade no computador. Professor, eu estou falando com o Alexandre aqui, se a câmera aberta ou fechada, se pesa na conexão, alguma coisa assim, se é melhor ficar tudo fechadinho. Pesa, tá? Isso é verdade. Vou fechar, então. Se tem muita imagem, aumenta o fluxo de dados e isso pode prejudicar, tá? Vou fechar. Bom, nós vamos trabalhar com a plataforma Moodle, tá? Aí, eu já cadastrei vocês duas lá no Moodle, na nossa sala. Vocês entram com o seu login e a sua senha idêntica ao do SIGA. Então, eu faço a mesma coisa, né? Eu entro com meu login e daí dou a minha senha. Já achei aqui o curso. Aí você vai lá, para a Alessandra que vai ser a primeira, né? Você vai em todos os cursos, tá? Então, aqui tem todos os campos do IFES, que você vai procurar o nosso campus lá é o campus Urupema. Você clica no campus Urupema e vai abrir essa página, onde tem todos os cursos que o campus Urupema oferece. Então, lá tem curso FIC, que é de formação inicial e continuada, curso técnico, curso de graduação, que é o nosso caso. Então, cursos de graduação. Aqui tem agora o Tecnologia de Alimentos, que é o de vocês, tem o Viticultura e Enologia e tem o Engenharia de Alimentos, que é o novo, né? Então, lá no Tecnologia em Alimentos, vocês já vão ver que tem alguns cursos novos lá, ó. Né? Aqui são os antigos. Então, tem Química Geral e Inorgânica. Você clica no curso e você vai entrar na nossa página. Então, aqui, ó, Química Geral e Inorgânica, do curso Superior de Tecnologia em Alimentos. Ele é dividido em duas avaliações. Por quê? Porque a terceira avaliação, ela vai ser referente à parte prática, que nós não vamos ter. Então, a parte prática vai ficar suspensa, e quando nós retornarmos para nossas aulas presenciais, a gente faz a aula prática e termina a última avaliação. Então, nós temos 10 encontros, são 10 encontros, 10 estudos, né? São 5 na primeira avaliação, e tem o sexto vai ser uma recuperação. Não está totalmente completo ainda, né? Eu tenho só as 4 primeiras aulas, né? Estou arrumando ainda, mas a primeira e a segunda já estão praticamente prontas. A primeira começa hoje, então, né? Que é a introdução. Mas aqui, ó, nós temos as orientações gerais, ou orientações iniciais, aliás. Nesse espaço, você tem todas as informações de como vai funcionar a nossa unidade curricular. Então, aqui tem um texto padrão, né, por que nós estamos tendo aula virtual e não prática, né, não presencial. Nós estamos nesse período de pandemia, né, temos que nos cuidar muito nesse período, principalmente por causa não só do vírus, mas também por causa da desinformação, né, que está rolando aí. Então, se cuidem, se protejam. Então, aqui, ó, tem esses 2 fóruns. O primeiro é avisos, aquele que quando eu tiver alguma coisa que eu tenho que informar vocês, eu vou colocar e vocês vão receber uma mensagem. E aqui tem o fórum de dúvidas, onde você entra e posta lá, professor, estou com dúvida nisso, isso, aquilo. Esse fórum de dúvidas até é pouco usado, porque a gente tem o WhatsApp, que é muito mais rápido, muito mais prático, né? Então, está com alguma dúvida, vai lá no WhatsApp
de preferência, né, que seja nos nossos horários, né, durante a semana, né? Mas se tiver alguma coisa no sábado lá, antes de entregar uma tarefa, só me pode mandar mensagem, de preferência antes das 9 da noite, né? Porque depois já fica complicado. Bom, então aqui nós temos o plano de ensino da nossa unidade curricular e temos o roteiro. Vou começar pelo plano de ensino. Você clica aqui, ele vai abrir uma outra página. Deixa eu aumentar aqui. Então, nós temos aqui o nosso plano de ensino. O que diz o nosso plano de ensino? Ele vai dizer como vai funcionar as nossas aulas. Então, aqui, ó, vocês podem observar, então, o nosso curso é o Superior de Tecnologia em Alimentos, a nossa componente curricular é a Química Geral e Inorgânica, a carga horária, ela é 60 horas, sendo que 48 horas são teóricas e 12 horas são práticas. Essas práticas serão presenciais. Então, quando nós retornarmos, nós vamos fazer essas 12 horas. Ela é do módulo A. O que quer dizer módulo A? Nós dividimos o semestre em 2 momentos. 10 primeiras semanas, módulo A, 10 semanas finais, módulo B. Por quê? Porque daí, durante as 10 primeiras semanas, nós temos metade das unidades curriculares e, no final, nas últimas 10 semanas, a outra metade. Por que isso? Porque nós tivemos a experiência no semestre passado, os professores acharam muito bem interessante, porque dá para se organizar melhor, e os estudantes também, porque não tem todas as unidades acontecendo ao mesmo tempo. E, principalmente, como nós estamos em ANP, ele ter aulas virtuais, ter aulas por computador, pelo celular, ele muitas vezes é pesado, ele é complicado. Então, nós vamos ter uma dinâmica de trabalho melhor pelo módulo. Nós fizemos uma pesquisa, inclusive, com os estudantes e com os professores. Os professores foram praticamente unânimes, né, dessa forma, e os estudantes, mais de 70%, aprovou a maneira como a gente ofertou no semestre passado. Então, com base nisso, nós estamos, de novo, ofertando na forma de módulo. Então, essa unidade curricular é do módulo A, começa hoje e vai até dia... não lembro agora, então não vou... 28 de maio, a nossa última. Tá? 28 de maio. Aqui está o meu e-mail, qualquer problema, ou se quiser me mandar uma mensagem, né? Que estão os objetivos. O objetivo da química geral inorgânica é fornecer um conhecimento básico, né? Um conhecimento básico de compreensão de química geral e inorgânica e suas interconexões com inter-relações com a tecnologia de alimentos. E proporcionar também conhecimentos básicos, né, para que possa auxiliar vocês em outras unidades curriculares, em outras disciplinas. Por exemplo, na química orgânica, provavelmente vocês vão ter também no módulo B, na bioquímica, né, na química analítica, que vai vir no próximo semestre. Então, no próximo semestre, Então, vocês têm que perceber o seguinte, essas unidades curriculares, elas, de química, ela é básica, e a gente vai ver isso na medida dos nossos conhecimentos. Então, aqui, ó, nós temos toda a ementa do que a gente vai trabalhar, e aqui nós temos o nosso planejamento. Vejam, então, aqui nós temos, hoje, né, apresentação do plano de ensino e introdução à química. No dia 29 é segunda-feira. Por quê? Porque na próxima sexta-feira nós vamos ter um feriado.
Então, o feriado vai nos complicar, né? Então, para isso, eu passei para segunda-feira. Então, segunda-feira, eu vi que vocês não têm aula, né? Nas outras unidades curriculares. Então, eu optei por botar aqui, ó. Por quê? Porque daí a gente mantém as 10 semanas até o final desse módulo lá. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre modelos atômicos e estudo da configuração eletrônica. E daí nós vamos falar na segunda. No dia 9, vamos falar sobre tabela periódica. Eu estou falando falar, mas nós estávamos aqui, então, né, no plano de ensino, falando justamente que no dia 29 é segunda-feira que vem, né? Por quê? Para a gente poder manter o cronograma das semanas, né? E no dia 9, a gente fala de tabela periódica. Quando eu falo assim, ó, dia 9, é porque dia 9 vai... Então, vamos na nossa saga. Olha só, aqui, ó. Então, como eu estava falando, cada dia que a gente aponta aqui nesse nosso cronograma é o dia que começa o estudo. Então, observem que a gente pode lá, ó, tabela periódica, dia 9, interações, ligações primárias e secundárias no dia 16, teoria da ligação no dia 30, no dia 23, aliás, funções inorgânicas no dia 30, reações químicas no dia 7, sistemas de oxidação no dia 14, química dos gases no dia 21, formação de complexos de metais de transição no dia 28. Esses conteúdos teóricos que nós vamos abordar na nossa unidade. Aquela parte prática que eu falei para vocês, ó, são essas aqui, ó. Essas eu acredito que servem para criar habilidades. Então, eu não vejo sentido em transpor ela para a ANP. Eu acho que nós temos que ir para o laboratório, nós temos que manusear os equipamentos, temos que fazer medidas, peso, volume, né, massa, volume. Então, por isso... a Alessandra até teve uma experiência, né, Alessandra, em laboratório, né? Muito bom, muito bom. Então, ó, olha só, a nossa metodologia que nós vamos utilizar para essa unidade curricular. Opa, desculpe, foi demais. A gente vai trabalhar, ó, com a metodologia ANP, né, atividades não presenciais, via remota, né? A gente vai usar o Google Meet, esse que a gente está utilizando agora, que é para os nossos encontros síncronos, quer dizer, vai estar o professor e vocês, e nós vamos utilizar o Moodle. O Moodle, que é o sistema, um ambiente virtual, né, que é que o IPSC tem, para ter os nossos materiais e as nossas atividades. E o SIGA, que é o outro ambiente virtual que nós temos, a gente vai postar lá faltas, presenças, né, o plano de ensino, que é uma obrigatoriedade da nossa instituição, e as avaliações, certo? Então, nós vamos ter, no momento síncrono, aula expositiva, na verdade, assim, né, nós vamos falar, vamos tirar dúvidas e vamos... Voltou, né? Então, como é que a gente vai trabalhar a avaliação? A avaliação, nós vamos trabalhar como eu já tinha dado um spoiler, né? 3 avaliações. Os primeiros 5 estudos é a avaliação 1. Os outros 5 estudos é a avaliação 2. Tá? E a terceira avaliação, ela vai ser aquelas aulas práticas, só quando retornar. Então, quer dizer que a unidade curricular vai trabalhar os conteúdos teóricos à distância e, quando retornar, vai ter as aulas práticas. Então, quer dizer que uma parte vai ficar suspensa da nossa disciplina. Nós vamos ter, então, o nosso horário de atendimento nas terças-feiras e nas quintas-feiras. Na terça, das 17h30 às 18h30,
Eu procurei colocar esse horário prevendo que vocês poderiam ter aula, né, até as 5h30. E na quinta-feira, das 16h30 às 17h30. Então, esses são os nossos momentos de aula, de atendimento paralelo. Professor, assim, eu falei isso com outro professor, eu não vou repetir não, porque até foi feio. Eu posso realmente utilizar esses horários, né? Se tiver dúvida, mesmo que seja uma dúvida simples. E é melhor pelo WhatsApp mesmo, para entrar em contato? Vamos fazer o seguinte, ó, pelo WhatsApp, vocês fazem o seguinte, vocês me avisem. Dá um Professor, toque, né? eu estou precisando de um atendimento, preciso de esclarecer algumas coisas. Aí eu marco com você. Terça-feira, então, ali, ó, terça-feira eu vou abrir uma sala, eu abro e a gente conversa. Eu posso Tá? até combinar com a Alessandra, de repente, porque é difícil mesmo, né? A gente fica assim, meio que catando aqui, catando ali, mas às vezes, né, explicando, a gente aprende de verdade, né? Sim, eu falo sempre para os meus estudantes, né, que, ó, não deixem dúvidas. Estão com dúvidas ou querem um reforço? Terça-feira, então, terça-feira a gente repassa essa matéria, faz atividade de repente junto, ou uma similar, né, para vocês terem noção de como fazer. Isso é importante, porque daí vocês vão criando essas habilidades, vão aquecendo, né? Como eu falei, caso eu não possa, ou caso vocês não possam, nesses horários, nesses dias, a gente combina outros horários que vocês possam estar. Tá? Não é rígido, tá? A gente tem, por uma obrigação, colocar essas datas e a gente coloca esses horários. Mas, se vocês não estão podendo participar desses momentos, vocês me avisem que aí a gente marca um horário para poder desenvolver essas atividades. Tá ok, professor. Tá certo? Uma outra coisa, nós temos também ali no nosso plano de ensino as atividades, as bibliografias. Nós temos a bibliografia básica e complementar. Recentemente, o Instituto Federal de Santa Catarina, ele contratou um sistema chamado Minha Biblioteca. Minha Biblioteca é um programa virtual onde você encontra inúmeros livros de diversos. Então, como eu estava falando, da minha biblioteca, foi um serviço contratado pelo IFSC que está associado ao SIGA. Então, quando você entra no SIGA com a sua conta, e tem o que a gente chama de serviço externo, tá? Que nesse serviço externo, ele coloca essa minha biblioteca. Essa biblioteca, ela apresenta aí uma infinidade de livros de várias áreas em que você consegue livros inteiros, gente, livros inteiros. Você consegue ler online, tá? Eu até separei umas dicas para vocês, tá? De química geral, para vocês consultarem esses materiais. Porque eles são muito bons, tá? E eles são livros que vão auxiliar vocês, inclusive, com exemplos, com técnicas. Então, eu acho importante vocês começarem a acessar. É muito bom, Patrícia. Mesmo porque vocês estão longe, né? E o IFSC está fechado, a biblioteca está fechada. Então, você tem condições de fazer essa pesquisa online, né? E é muito fácil de entrar, tá? Acredito que a professora Ana Carolina, no semestre passado, ela mostrou, né? Nós vamos mostrar novamente como é que se faz o acesso, e é bem legal.
Tá? Você já acessou, Patrícia? Que eu estava escrevendo. Ontem, exatamente, a professora a Ana Carolina deu aula, estava, né, a Alexandra também estava junto, e ela ensinou, e aí eu acessei. Eu já sabia que tinha, mas eu nunca tinha acessado. Aí fui olhar, e até eu nem sei, falei, será que fica tudo registrado aqui? Meu Deus, a gente que faz direito é meio neurótico, né? Deixar pista. Aí fui olhar de direito também, porque eu falei, deve ser só as matérias que são dadas, talvez. Não, mas é enorme o acervo, né? Maravilhoso, tem muita coisa. Aí a gente fica assim, pensando, queria ler tudo, né? Mas aí não tem tempo. Apesar de ter muito tempo, o tempo não dá. Mas é riquíssimo. Agora É vocês têm que... riquíssimo. Sim, agora vocês têm que priorizar, né? No que vocês estão estudando, né? Mas a biblioteca é gigantesca. Mas assim, ela até passou para a gente um link para poder ter um curso, né? Isso. Se Como tiver utilizar problema, melhor. Eu não sei se é hoje, eu vou até dar uma olhada lá. Porque às vezes quer procurar por autor. Eu, por exemplo, estava querendo procurar por data de edição mais antiga, edição mais nova. Aí eu não fiquei mexendo muito também, não. Mas muito interessante, maravilhoso. você pode fazer essa pesquisa, né? Eu peguei aqui alguns materiais. Eu vou recomendar 2 materiais, tá? Que são de química e química geral. O primeiro deles é o Química, 11ª edição, que é do Chang e o Goldsby. E o outro é o da coleção Sha-1, que é Química Geral, tá? Ele traz alguns problemas resolvidos. Esse até que não é tanto, mas ele ajuda, né? Na hora que você vai trabalhar esses conteúdos. Tem vários, né? Química orgânica, então, que vocês vão trabalhar no módulo B, para ajudar, né? Como fazer as dúvidas, como escrever, ou como interpretar. Então, já estou dando spoiler, né, para vocês já irem se organizando. A química, eu até já falei, mas vou falar de novo, a química, ela tem esse ar difícil porque ela tem uma linguagem diferenciada. Tá? Ela nasceu, né, de uma, vamos dizer assim, ela nasceu escondida, eu costumo dizer. Por quê? Porque pessoas que começaram a desenvolver não queriam compartilhar conhecimento com as outras. Nasceu lá na Idade Antiga com os alquimistas, depois, durante a Idade Média, houve toda uma perseguição por causa dos fundamentalistas religiosos, né? Eu digo assim. Então, mas ela contribuiu e contribui até hoje muito, né, para a qualidade de vida das nossas sociedades. E por isso, por ela ter nascido escondida, vamos dizer assim, ela acabou tendo uma, vou dizer assim, uma linguagem diferente. E que essa linguagem, quando a gente não aprendeu adequadamente, começando no ensino fundamental, depois no ensino médio, ela acaba causando esse tipo de problema. Então, eu apelo a vocês que quanto mais vocês olharem materiais que falem sobre esses materiais de química, livros ou páginas, vocês vão criando essa habilidade de interpretar os símbolos, né, da química e por consequência dos outros, tá? Então, vejam só, a gente falou do plano de ensino. Está aqui, você clicou, você vai conseguir abrir. E aqui nós temos o nosso roteiro de estudos. Aqui vai dizer como é que vai funcionar a nossa unidade. Vejam só. Então, nós temos aqui, ó, hoje, né?
Estudo do livro 1, vai ter uma atividade e a nossa webconferência. 5 horas. Você vai começar hoje e vai terminar, vai ter o prazo para terminar todas as suas leituras, para ver os audiovisuais, fazer as atividades, até o dia 2 do 4. Dia 2 é feriado, né? Então, vocês podem usar esse período para poder desenvolver essas unidades. Eu até estou pensando em colocar ele, dá mais tempo, mas vamos deixar assim para a gente ver se vai funcionar. Se vocês duas tiverem problemas para realizar as atividades até o dia 2, vocês me avisem e eu estendo o prazo para mais tempo. O estudo 2, olha, ele começa no dia 29, porque vai ser segunda, né, para a gente manter o nosso calendário, e vai até o dia 9. Vejam, vai até o nosso próximo encontro. Vai ter um tempo a mais aí, né? Aqui está, eu acabei fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, acabei esquecendo de arrumar, mas, ó, a abertura é dia 29 e vai até o dia 9 do 4, tá? E tá, eu vou consertar. E aqui ele vai dizendo tudo isso, ó, eu acertei aqui, não acertei lá. Dia 9, estudo 3, no dia 16, o estudo 4, é quando inicia, aquilo que eu falei. Sempre vai ter uma semana de prazo para poder realizar os estudos. Então, veja, aqui, ó, acabou o estudo 5. Acabou o estudo 5, beleza. Na outra semana, no dia 30, a gente começa o estudo 6. Mas, no dia 7, é como se já tivesse marcado, a gente vai ter a recuperação da avaliação 1. O que é a avaliação 1? Inclui os estudos de 1 a 5. Então, se vocês foram fazer as suas atividades, os estudos de 1 a 5, não alcançaram, porque vai ser a média, né, desses 5 estudos, não alcançaram a nota 6, ou tiraram 6, 7, querem fazer uma recuperação, vai ser nesse dia 7, tá? No dia 7 de maio. No dia 30, ó, veja, antes do dia 7, ele já começa, ó, no dia 7 tem estudo, mas aí, como vão ser 2 horas, vão ser dentro daquelas 5, no mesmo dia lá, a gente vai marcar certinho. Então, do 6 até o 10, é a avaliação 2. Então, são os 5 estudos, a gente tira daí, faz as atividades, tira a média, e no dia lá no dia 4 do 6, depois, né, do encerramento do nosso módulo, mas não tem problema, a gente faz a recuperação da avaliação 2, que é desses outros 5 estudos. E a avaliação 3, que refere-se às atividades práticas, ela vai ficar em aberto, tá? Para quando a gente puder retornar aos nossos estudos. Tranquilo? Dúvidas? A única dúvida que eu tenho, professor, é esse novo aplicativo, é Moodle. Moodle, tá. Como é que você vai fazer? Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair de novo aqui, só para você entender. É dentro do SIGA ou não? Não, você vai pegar uma guia. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Você vai pegar uma guia aqui, ó, lá no Google lá, e você vai digitar Moodle, olha lá, ó, M-O-O-D-L-E. Moodle, são 2 O's, tá? Okay. .ifsc.edu.br. Tá? Então, Moodle, moodle.ifsc.edu.br. Quando você clica, ele vai entrar nessa página. Certo? Aí você vai colocar o seu login e a sua senha. Como você faz para entrar no SIGA? Mesma coisa. No meu caso aqui, eu tenho meu login e a minha senha. Aí você faz o seu login e sua senha, ele vai entrar. Como eu já tenho, vamos dizer assim, um certo passado dentro do IFSC, né?
ele me traz um monte de informações no meu painel. Vocês, provavelmente, ele já vai trazer o seu curso aqui. Mas se você não achar, você vai em todos os cursos, você vai lá no campus Urupema, cursos de graduação, lá no Tecnologia de Alimentos, e vai achar o Química Geral e Inorgânica, ANP 2021/1. E tranquilo? Aqui está o nosso curso. Tá? Não, tranquilo. Aí eu entendi. Até eu já entendi. Eu só não sabia como fazer para poder entrar. Eu achei que fosse dentro do SIGA, né? Não. Não é dentro do SIGA. Dentro do SIGA, deixa eu pegar outra aqui. Dentro do SIGA, nós temos o planejamento. Mas você entra o seu login, né? Normal. Aí lá dentro do SIGA, você vai entrar como estudante, né? Vou entrar como professor, portal do docente. E aqui, ó, serviços externos, você vai ter a minha biblioteca. Então, se você clicar aqui, você vai entrar justamente naquela biblioteca que traz os livros, você pode consultar os seus livros. Tá? Ó, que eu acessei, o Química Geral, Problemas Resolvidos. Você coloca aqui Química, por exemplo. Vamos pesquisar. Química. Ele vai trazer, ó, inúmeros livros de Química. Tá vendo? Química Analítica, Química de Alimentos, Fitoterapia. O livro que eu indiquei para vocês é esse aqui, ó, é o Chang. Tá? Eu separei ele aqui, ó. Do Chang e do Goldsby. Química 11ª da McGraw-Hill. Então, aqui, ó, eu baseei boa parte do estudo 1 no capítulo 1 dele aqui, Química, o estudo de transformação. Tá? Então, vamos voltar lá pro nosso mundo. Então, aqui, ó, no estudo 1, você vai encontrar a introdução à química geral inorgânica. Então, aqui também ele fala ó, o que a gente vai abordar no capítulo, quantas horas e qual é o período que você tem que desenvolver as atividades. Então, aqui nós temos um livro, a gente chama de livro, é onde eu tenho todos os conteúdos, todos os audiovisuais. Então, aqui ó, contém essa capinha que está dizendo que é um livro. Aqui você vai ter as webconferências, você vai ter os links. E aqui depois eu vou editar a nossa aula, vou colocar vou tirar tudo aquilo que a gente acabou caindo, o sinal, né? E aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, onde diz gravação da aula do dia 26, que é hoje, né? Eu vou colocar aqui. Porque se você quiser consultar novamente a aula, você vai ter ele aqui na forma de vídeo. E aqui estão as atividades. Essa unidade, nós vamos ter duas atividades. O primeiro é um questionário e o segundo é uma tarefa, onde você vai ter que postar. Vou mostrar como é que é, ó. Na introdução, ó, ele é um questionário. Vou para visualização. Ele é um questionário onde, deixa eu mostrar desde o início, um pouquinho diferente. São 6 questões. Você vai realizar depois que você ler os conteúdos, tá? Eu estou mostrando aqui. Essa aqui, ó, vejam que tem 3 espaços aqui. Vai corresponder ao que está aqui embaixo. Você clica nesse e arrasta. Aí você vai ver onde que é o local correto para colocar isso. Como que você vai ver isso? Claro, você vai saber. Fusão sai de qual e vai para qual. Estou falando de estados físicos. Tem lá no nosso material no livro. Mesma coisa para o sólido. Mesma coisa para o gasoso. E aí você coloca lá nos locais
que você acha que é correto. Não estou dizendo que é isso, tá? Eu só estou mostrando como é que você vai responder essa... Na próxima questão, tá? Nós temos aqui, ó, múltipla escolha. Uma só é correta aqui nesse caso. Na questão 3, ela é curta, resposta curta. Qual é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Você vai fazer o seu estudo e depois você vai responder. E assim vai. Aqui tem uma que é de associação. Transformação química ou física? Aí você vai escolher para cada um desses itens. Então, vejam, aqui, múltipla escolha. E aqui, você vai ter que me dizer se é gás ou é sólido esses elementos conforme a tabela. Tudo isso depois que você fizer o estudo lá. Já a outra tarefa, tá, que fala que a química é uma ciência central, diz o seguinte, ó, como a química auxilia as outras ciências? Escolha 4 outras ciências ou áreas que utilizam a química como ferramenta ou suporte. Descreva como a química ajuda as outras ciências e áreas. Aqui, ó, você, inclusive, eu coloquei um vídeo, né? Um vídeo em que você vai colocar, vai assistir, né? Ele é um vídeo rápido, ele tem 7 minutos, tá? E aí você vai... deixa eu botar aqui, aí voltar. E aí você vai... Opa! Você vai assistir e aí depois você vai resolver a tarefa. Como é que é a tarefa? Ó? Você, aqui só como ver, né? Mas aqui você vai colocar enviar. Então, você vai fazer, se você tiver computador, você vai, digita lá escolhe as 4 áreas e explica uma por uma. A química nessa ajuda assim, a química naquela ajuda daquela forma. É importante por isso, é importante por aquilo, tá? E pode salvar em PDF, pode ser do Word, aí você envia por aqui, você salva com o nome de tarefa 1, ou tarefa introdução, coloca o seu nome também, tarefa 1, Patrícia, tarefa 1, Alexandra, e aí você envia, você clica, você vai procurar no seu computador. Ah, professor, mas eu não tenho computador, eu só com celular. Então, você faça isso no seu caderno, escreva no seu caderno, tá? E aí você tira foto com o próprio celular e envia essas fotos. Pode ser mais do que uma. Está configurado ali para ter mais do que um arquivo, se você precisar, tá? Dúvidas, gente? Não, professor, tá tranquilo. Esse Moodle, eu acho que vai ser a tendência, viu? Porque eu tenho 2 aqui que estão fazendo PUC Rio, né? E é tudo do Moodle. Uhum. Eu acho que é bem mais prático, né? Deixa eu voltar lá, então. Então, vejam só. Aqui, então, nós temos as nossas atividades. Vamos lá para o livro, mostrar para vocês como é que é, o que é esse livro. Ó, então, aqui, ó, vejam, tem até aqui o sumário, ó. Introdução, está dizendo o que é a química, né? O estudo da matéria e das mudanças que ela sofre, as transformações. E aqui dá um pequeno texto. Tem o estudo da química, um método científico, classificação da matéria, os 3 estados da matéria, propriedades físicas e químicas da matéria. Então, essa é a primeira introdução. Então, lá no estudo da química, ó, ele traz aqui imagens, vai falar sobre essa parte introdutória. Vejam que a cozinha ela é a primeira, eu posso dizer que foi o primeiro laboratório, né? Se a gente parar para analisar, né? Porque na cozinha a gente faz muitas transformações. A gente usa, por exemplo, fogo para aquecer, né? Usa a panela de pressão para cozinhar alimentos mais rápidos. A gente usa de processos físicos e químicos para provocar essas transformações. Claro, vocês vão ler o texto bonitinho, uso de fermento para poder fazer massa de pão. Então, as técnicas, vejam que elas
mudaram, né? Tem muitas aplicações que a gente usa. O fermento para a gente fazer o pão crescer, a panela de pressão para cozinhar mais rápido os alimentos, a gente usa suco de limão para evitar cheiro. Pode falar, Patrícia. Professor, o senhor falou do pão aí, eu gosto muito de fazer pão. O fermento biológico, apesar de ser biológico, seria química também ou seria microbiologia? Você estava falando do fermento biológico? Aquele que que eles falam que é o levain, né? Que é o fermento que a gente faz em casa. Seria química também ou seria parte de microbiologia? Já entra na parte de microbiologia, mas as transformações que ele provoca são químicas, né? Porque ele vai alterando, entendeu? Nossa, é muita coisa, né? É um barato. A cozinha, ela foi a primeira, eu posso dizer que é uma das primeiras, um dos primeiros laboratórios. Quanta coisa a gente faz na cozinha, né? Acender o fogo, né, é uma transformação química, porque você tem um combustível que reage com oxigênio, e aí vai dar a chama, libera luz, libera calor, e que esse calor você aproveita para transformar os alimentos. Então, vejam quanta transformação tem dentro de uma cozinha. E vejam que, claro, eu estou falando desse primeiro conceito, né? Que nós já usamos o que a gente chama de química no nosso dia a dia. A gente nem percebe, né? Mas a gente está lidando com a química dia a dia, né? E fazemos reações, fazemos transformações, sejam elas físicas ou químicas, e a gente não associa com esse conhecimento que a gente tem, que a gente chama de química. Então, vejam que a química ela é muito presente no nosso dia. Tanto que, daí vocês vão ver naquele vídeo, né, dizer que a química é chamada de química, a ciência central. Justamente porque a química, ela acaba demonstrando, acaba interagindo, né, com todas as outras ciências, direta ou indiretamente, tá? Às vezes ela é diretamente, às vezes ela é indireta. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine que você trabalha com agricultura, não vou falar em alimentos, tá? Agricultura. Você quer produzir lá alguma coisa num pedaço de terra, tá? Mas você não pode simplesmente ir lá, vou plantar. Por quê? Dependendo do que você vai plantar, você tem que ver como é que está o solo. E como é que você vai saber como é que está esse solo? Você vai fazer a análise desse solo. Você vai analisar esse solo para poder ver como é que estão os nutrientes, se está muito ácido, se não está muito ácido. Por exemplo, lá na Serra, né, lá em Urupema, devido à natureza daquele solo, a grande maioria é um solo ácido. E solos ácidos naquela região acabam dando uma disponibilidade de alumínio. E o alumínio é tóxico para a grande maioria das plantas. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai fazer esse plantio. Por quê? Porque senão pode não dar certo. Então, você tem que fazer análise, e aí a química entra, porque ela vai analisar aquelas amostras daquele solo e vai dizer o que tem, ou vai dizer se está ácido, vai dizer se tem muito alumínio, você tem que fazer uma correção, tem que fazer calagem, porque daí você vai conseguir plantar e ter um maior rendimento. Então, vejam, aqui, como é que a química aqui se relaciona? Ela se relaciona como uma ciência suporte, porque ela vai fazer análise para indicar como se deve proceder com aquele tipo de solo e o plantio, né?
Bom, a química, por ser uma ciência, ela vai se utilizar do método científico. O que diz o método científico? De forma resumida aqui com essa imagem. Parte-se de uma observação. Então, observa-se o fenômeno, observa-se a situação, se faz perguntas e, através de faz hipóteses, e a partir de experimentos, você tenta provar que a hipótese é verdadeira ou falsa. E através da análise dos seus experimentos é que você vai tirar as suas conclusões. Tá? Isso resumindo, tá? Então, eu peço que vocês leiam essa parte aqui, que ele é bem esclarecedora. Nós estamos num momento em que o que está prevalecendo é o diz-que-diz-que, né, e não a ciência. Então, hoje em dia, as pessoas preferem utilizar o boldo para combater o Covid, porque escutou no grupo de WhatsApp que isso é bom. É preocupante isso, gente, porque nós temos uma infinidade de cientistas ao redor do mundo, inclusive desenvolvendo vacinas que combatem realmente, e que estão agora colocando em risco porque a grande maioria não quer seguir as normas, usar máscara. Eu sei que é terrível, mas a máscara é uma barreira para evitar contágio, usar o álcool em gel para sempre estar, digamos assim, imunizando limpando, né, a sua mão de possíveis vírus. Então, cuidado, né? O WhatsApp é legal, mas ele também pode ser mortal, né? Costumo dizer. Então, a ciência, ela tem todo um protocolo para funcionar. E a química também não é diferente, né? Não vou dizer que não existam as aplicações negativas, existem, mas ela, enquanto ciência, é uma ciência que nos ajudou a chegarmos num nível de conforto, vamos dizer assim, entre aspas, né, devido às suas técnicas, porque hoje a gente não consegue viver, por exemplo, sem o álcool, né? Hoje a gente não consegue viver sem o gás de cozinha. Antes a gente usava o quê? Lenha. Em Urupema se usa muito lenha ainda, né, mas... Poxa, em Urupema tudo bem, né? A gente não tem ainda uma estrutura um pouquinho melhor, né? Calefação, mas usa lenha. Mas é um combustível, né? Mas hoje em dia, na cidade, imagine uma grande cidade, você vai usar lenha? Ah, vão achar que está pegando fogo, vão chamar o bombeiro. Imagina aqui no Rio, hein? Pois é, você está entendendo? Eu fazer minha comida. E olha que eu gosto de cozinhar em fogão a lenha, porque já sou de Minas, já morei em sítio, enfim, imagina um fogãozinho a lenha, já pensei nessa hipótese aqui. Ah, com certeza vai chegar o bombeiro lá na sua casa, se bobear, vão meter o machado na porta, pensando que você está sofrendo incêndio, né? Bom, então, o método científico, ele é muito importante, porque ele basilou, vamos dizer assim, ele norteou as ciências como elas devem agir, elas não podem ser simplesmente, eu acho isso e acabou, né? Aí aqui depois nós temos no próximo capítulo a parte da matéria, em que ele vai dizer o que é a matéria, né? Os substâncias e misturas, por exemplo, a água, né? A água, ela é uma das substâncias muito importantes para a vida, né? Nós dependemos da água, os seres vivos dependem da água, as plantas, né? Todos nós precisamos da água, então temos que cuidar desse recurso. Misturas, né? As misturas na natureza são difíceis as substâncias que nós encontramos puras. Substância pura é quando só tem um único tipo de substância. Misturas é quando tem várias, né? Então, aqui ele vai mostrar isso. O ar, né? Quando a gente tem lá muitas indústrias que acabam soltando material particulado, né, na atmosfera, já começa a formar uma mistura aí que não é muito agradável, né? Aqui mostrando, por exemplo, limalha de ferro na areia. Eu consigo separar pela propriedade magnética, né? Mas vejam, eu consigo ver as fases diferentes. Ele está mostrando a diferença entre uma fase, entre uma mistura homogênea e heterogênea.
Mistura homogênea apresenta uma única fase. Mistura heterogênea apresentam duas ou mais fases. Né? Por exemplo, né, quando a gente mistura lá o óleo para fazer o arroz, né, coloca o arroz, coloca sal, coloca água, coloca óleo, né, não muito, né? Mas a gente vê que o óleo, as gotículas de óleo ficam por cima, né? Ou se a gente pegar um copo e botar propositalmente água e óleo, eles não vão se misturar, eles têm fases diferentes, né? Então, isso a gente classifica como misturas. Temos também uma outra maneira de saber se é mistura ou não, que é através das curvas de aquecimento. Se a gente pegar água pura, lá sólida, né, gelo, ela está abaixo de 0 graus. Mas se você fornecer energia, ele vai começar a derreter, né? Ele vai passar para o líquido. Mas enquanto tiver sólido, ele não sai dessa temperatura de 0 graus, tá? Aí vai começar a aquecer novamente, depois no líquido, até chegar a 100 graus. Daí ela ferve, né? Ela passa para o estado de, ou evapora, passa para o estado gasoso. Vejam, então, se ela é pura, ela tem esses patamares. Se ela for uma mistura, ela não tem esses patamares, tá? Ela tem essas variações, ela varia nesse ponto que seria a transformação de um estado físico para outro. Então, é uma maneira da gente saber se é mistura ou não. Cuidado, existem aquelas misturas, como as eutéticas, que têm o mesmo ponto de fusão ou de solidificação, né, que é a mesma temperatura. Porém, a de ebulição ou de evaporação, ela é diferente. Ela tem aquela variação. E a outra, que é a azeotrópica, não tem ponto de fusão em patamar, mas o de ebulição. Um exemplo é a água e o álcool. Tem uma faixa de água e álcool em que você não consegue mais separar. Provavelmente é ali nos 96%, por ali, tu não consegue, desculpe, uns 4% de álcool na água, então você não consegue separar, ou mais, né? Aí ele vai junto, ele é arrastado junto para o estado de vapor. Tá? Aqui vai falar também sobre os elementos, né? Por quê? Porque uma matéria é formada por átomos, né? E que esses átomos se juntam para formar moléculas. Então, aqui nós temos os elementos químicos, alguns, né? Os mais conhecidos, vamos dizer assim, os mais utilizados. Nós temos aí 118 elementos químicos na tabela periódica, mas nós vamos falar particularmente sobre eles quando for falar da tabela periódica e dos elementos químicos. Aqui ele vai falar um pouquinho de alguns, né? Vejam, os símbolos, né? Os símbolos dos elementos. Geralmente a gente usa uma letra maiúscula, mas quando começa com a mesma inicial, a gente coloca uma segunda letra em minúsculo. Então, cuidado. Aqui tem até um exemplo, ó, o CO. O C maiúsculo com o O minúsculo é o símbolo do elemento cobalto. Não confundir com a molécula CO. C maiúsculo, O maiúsculo, que é o monóxido de carbono. São coisas diferentes, então cuidado para não fazer essa confusão. Tá, mas por que tem o O ali para o cobalto, né? Por que não podia ser só C? Porque o carbono é um elemento químico que tem somente a letra maiúscula C como representante. Tá? Esses nomes, essas iniciais, vêm do nome latino, do nome em latim. Mas existem elementos químicos em que a letra não coincide com o nome em português, tá? Por exemplo, o ouro. O ouro ele tem o seu símbolo AU, que vem do latim aurum, porque ele era chamado de aurum. Existem outros elementos, como o tungstênio. O tungstênio, ele tem um nome, deriva do alemão, né, que foi latinizado aí, que é o Wolfram. Né? Então, por isso que ele tem como símbolo W. E assim tem outros elementos, como a prata. A prata não é P, né? Não começa com P.
PT, por exemplo. PT é o símbolo da platina. A prata vem do argentum. Então, o símbolo dele é AG. Por isso que nós temos aqui o nosso país irmão aqui, né, da América da Latina, né, que é a Argentina. Por quê? Porque foi um local onde se encontrou muita prata. Bom, mas os elementos eles se unem formando as moléculas. A molécula mais conhecida, né, é a molécula da água, onde nós temos lá 2 hidrogênios que se ligam a um oxigênio. Ligações, nós vamos falar num próximo encontro, né, no próximo estudo. E aqui ele dá então, um resumo do que seria a matéria. A matéria, ela pode ser separada, né, em substâncias puras ou misturas, né? E eu posso fazer separação por métodos físicos, como? Eu posso usar peneiras, eu posso usar filtros, eu posso usar destilação, eu posso usar vários mecanismos, separação magnética, para separar substâncias ou para separar misturas. As misturas podem ser as homogêneas ou heterogêneas, e as substâncias puras podem ser os elementos puros, né, elementos simples, né, como ouro, ferro, né? Então, uma barra de ferro só tem átomos de ferro. Uma aliança de ouro puro só vai ter átomos de ouro. Ou pode ser compostos, como, por exemplo, a água. A água é um composto, por quê? Porque tem 2 elementos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Pode perguntar, Patrícia. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida aqui na nomenclatura, assim, né? Porque quando fala mistura, ela se divide em homogênea e heterogênea, certo? Certo. E o composto, aí eu vou escutar isso lá na frente, eu vou morrer de vergonha. O composto não, assim, subentende uma mistura? Por ser palavra composto, Não. né? Mais de uma coisa. Qual é a diferença do composto para uma mistura homogênea? Porque a mistura homogênea você não vê nada. Tem mais de uma coisa ali e você não vê, não é isso? Certo, olha só. Eu chamo de substância pura composta, porque a substância, ela é composta, pode ser composta de um único elemento ou de uma molécula, né? Tipo, moléculas iguais. Por exemplo, a água pura. Ela é composta, ela é constituída de moléculas de água apenas. Mas a substância, ela é composta. Por que é composta? Porque tem átomos diferentes. Átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Já entendi. Quando eu falo misturas, eu estou dizendo que existem substâncias diferentes juntas, tá? Não estou falando mais de substância pura, estou falando de várias substâncias, 2 ou mais juntas. Por exemplo, água e sal. Então, tenho... eu estava falando, né, que as substâncias, as misturas, né, homogêneas ou heterogêneas, elas são junções de compostos diferentes, de substâncias diferentes. Por exemplo, o ar. O ar, ele pode ser, ele é uma mistura que pode ser de substâncias elementares ou de substâncias compostas. Por exemplo, no ar nós temos oxigênio. Oxigênio só tem átomos de oxigênio, é uma substância elementar. Mas também pode ter, por exemplo, o gás carbônico. Né? E o gás carbônico, ele é uma substância composta, porque tem carbono e oxigênio. Entendeu a diferença? Sim. Beleza. O meu sistema, ele travou de novo. Eu vou reiniciar ele, mas aí a gente vai conversando. Então, vejam que essa parte da matéria, quando a gente fala, a gente pode, se a gente for olhar para os átomos, né, vai chegar lá nessa partícula que a gente chama de átomo. Né? A gente vai falar mais dela no próximo encontro. Então, o átomo seria o quê? Seria aquela partícula fundamental que mantém as mesmas propriedades. Né? Então, por exemplo, o átomo de oxigênio, ele tem um conjunto de propriedades que não difere dele dos outros oxigênios, mas difere ele, por exemplo, do carbono, difere ele do hidrogênio. Então,
Isso é um átomo, ou elementar, né? Por exemplo, uma substância elementar, o gás oxigênio. Tem 2 átomos de oxigênio que se juntam para fazer essa substância. Diferente de uma substância composta, como a água, porque daí são 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio que se juntam para formar a molécula de água. Ou do gás carbônico, né, que é o CO2. Um átomo de carbono que se liga a 2 átomos de oxigênio para formar esse gás. Tá? Então, quando a gente fala em substância pura, que pode ser de elemento ou composto, a gente está falando dessa diferença. E quando a gente fala em misturas, já está dizendo, opa, pode ser 2 ou mais substâncias, podendo ser elementar ou podendo ser composta. Tá? Então, essa que é a diferença básica entre misturas e substâncias. Então, quando eu falo mistura, eu estou falando dessa forma. Pode falar, Patrícia. Por exemplo, uma aliança, né, que não seja ouro, acho que é 24, que é puro, né? Aí já é uma heterogênea. Ai, desculpa, cachorro. Não, mas aí já dependendo, se você olha e só tem Não um único composto. aspecto, ela já vai ser homogênea. Desculpa. Aí é uma mistura homogênea, não é um composto. Não é uma mistura homogênea, não é heterogênea. Pode ser uma mistura homogênea elementar, né? Porque pode ter prata, pode ter ouro, né? Entendeu? Diferente. Vou pegar um outro exemplo. Água e açúcar. Quando você coloca lá uma colherzinha de açúcar na água e mistura. Aparentemente o açúcar some, né? Mas não é que ele sumiu, é que ele está ocupando aqueles espaços vazios dentro do corpo da água. Mas não deixa de ser molécula. As moléculas do açúcar estão lá dentro. Eles estão lá, unidos pelas moléculas da água. Entendi. Acho que entendi. Mas o açúcar já é um composto. Exatamente. Por quê? Porque o açúcar tem átomos de carbono, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. É uma molécula grande, né? Se não me engano, o açúcar é sacarose, tem C12, H22 ou 11, se não me engano. Então vejam que ela é uma substância composta. Por quê? Ela é composta de 3 elementos diferentes. Seria assim no universo micro e no universo macro? Poderia dizer isso? As misturas Exatamente. mais no universo macro e os compostos são no universo micro. Exatamente. Posso dizer isso também, né? Porque no universo micro, mas no universo micro depende, você tem várias, né? Se eu vou analisar uma única substância, estou no micro. Ou as suas moléculas, estou no micro, né? Agora, quando eu vou para o dia a dia, eu já estou no macro, né? E geralmente, para fazer essa divisão de mistura homogênea ou heterogênea, não é fácil, tá? Porque se eu vou olhar a olho nu, eu tenho uma visão, mas se eu amplio essa visão, por exemplo, com o microscópio, eu já consigo ver que aquilo que eu achava que era homogêneo pode ser heterogêneo, né? Então, depende como você está olhando. Então, o negócio é complicado mesmo, né, professor? Não é só a gente que é leigo, não, né? Tem aí tem várias vertentes aí, tem vários posicionamentos, digamos assim. Depende do ponto de vista, né? Entendi. Então, é melhor a gente ficar no básico e vamos passar para frente. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma análise e diz assim, a olho nu, beleza. Então, a olho nu, tal matéria é homogênea, tal matéria é heterogênea. Agora, quando a gente leva para o microscópio e diz assim, vou analisar usando o microscópio, aí você vai dizer, é homogêneo ou é heterogêneo. Tá? Bom, os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, durante muito tempo, né, a gente fala que é a forma como a matéria, as substâncias estão agregadas, estão juntas. Eles podem ser, o mais comum é a gente dizer que são 3, né, sólido, líquido e gasoso. Mas nós temos um terceiro, tá? Desculpe, um quarto, que é o plasma, que aqui vai dizer bem melhor.
Então, nós temos o sólido, o líquido e gasoso. Os sólidos são aqueles em que as moléculas, ou os átomos, ou os íons estão muito próximos, então a energia cinética é menor. Não quer dizer que está parado, os átomos estão em movimento, mas a energia cinética é menor. O líquido, as moléculas já estão um pouco mais afastadas, e no gás estão muito afastadas, né? Aqui a gente também fala sobre como acontecem as transformações de um estado para outro. Por exemplo, se você pegou o gelo lá no congelador, né? Tirou o gelo, ele estava sólido, as moléculas de água. À medida que aumenta a temperatura, ele vai ter a fusão, ele vai passar para o estado líquido. E do líquido, se você continuar gerando energia, fornecendo energia, ele vai fazer a vaporização e vai para o estado gasoso. Tá? Se você diminuir energia, ele volta para o líquido. E se você diminuir mais energia, ele vai voltar para o sólido. Existem substâncias que passam direto do sólido para o gasoso, que é o que a gente chama de sublimação. Tá? E tanto faz do sólido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Há aqueles que chamam de ressublimação, que é do passar do gasoso para o sólido. Tá? Mas vejam, do sólido, o mais ordenado, o mais organizado, para o gasoso, tem que haver um aumento de temperatura ou uma diferença de pressão. E do gasoso para o sólido tem que haver uma diminuição de temperatura. E o outro, eu estava falando sobre o plasma é o quarto estado da matéria. Ele é uma massa de gás que está ionizado. Então, nós temos alguns exemplos, por exemplo, o Sol, né, a coroa solar, ele é um plasma, porque tem um gás a altíssima temperatura, então ele já está ionizado, esses átomos estão ionizados. E aí liberam muita energia, na forma de radiação luminosa, né, ou de outras partículas, como a radiação luminosa UV, né, ultravioleta e assim por diante. Temos também um outro exemplo que é a aurora boreal. Então, essas radiações que vêm do Sol batem na nossa atmosfera e acabam formando essa luminosidade nas extremidades do nosso planeta, né? Lá nos polos sul, no polo norte, né? Você vai ver, principalmente no polo norte, lá o pessoal mostra muitas fotos, né? Dessa luminosidade esverdeada, né? Amarelada, que são essas partículas ionizadas da atmosfera. Outro exemplo são as lâmpadas de mercúrio, por exemplo, ou lâmpadas fluorescentes. Tem um gás lá dentro da lâmpada e quando a energia passa pelo bulbo, passa pelos polos, acabam gerando essa luminosidade, porque daí o gás começa a ter uma alta energia, na fluorescente eles começam a colidir com a parede, né, que tem uma tinta e acaba dando aquela luz branca que a gente conhece, né? Falei da aurora boreal, falei do Sol, né, como exemplo. Sim. As lâmpadas podem ser de mercúrio ou fluorescente. Os raios, né, as descargas elétricas atmosféricas também são plasmas, né? Plasma de alta energia, né? E tem um outro que é o globo de plasma, né? Tem até pessoas que colocam a mão, começam a ficar com o cabelo arrepiado, né? Em geradores de Van de Graaff. Então, essa luminosidade que ele está irradiando é porque o gás aqui dentro está ionizado e ele começa a liberar essas energias. Então, é o quarto estado da matéria. Pode perguntar, Patrícia. Não, esse globo aí eu já tive experiência, né? Já encostei a mão, meus filhos também, não sei o que lá, e é isso mesmo. Mas aí como é que a energia passa pela mão da gente, sai pelo cabelo, e como é que é isso? E ela vai, né? À medida que você vai puxando a mão, ela vai para o lado da tua mão. O cabelo é mais difícil, o cabelo eu não me lembro. Mas ela vai todinha para onde você encosta. Porque isso não é física? Também, por quê? Porque daí ele induz, né, um campo de energia que acaba pegando mais no cabelo e vai levantando, né? Enquanto você mantiver a mão encostada, é por causa da questão da energia. É física, mas ali dentro o que está acontecendo é química.
né? É que a química e a física, elas estão intimamente ligadas, né? E aqui, ó, no último item do nosso livro, tem as propriedades da matéria. Então, as propriedades, ele tem um texto que vai falando aqui sobre as propriedades. As propriedades da matéria, elas podem ser gerais, elas podem ser específicas. Dentro das específicas, aí a gente pode ter funcionais, químicas. Nesse vídeo aqui, ele vai falar de uma forma mais visual sobre essas propriedades. Tá? Então, essa primeira parte, e as propriedades, inclusive, elas nos alertam para certos procedimentos que a gente acaba fazendo para medir essas propriedades. Por exemplo, comprimento, massa, volume, tudo isso a gente usa unidades para poder medir, né? Por exemplo, volume, a gente usa o litro, a gente usa o metro cúbico ou o centímetro cúbico. Massa, a gente usa o grama, o quilograma. E assim como a gente tem os múltiplos, a gente tem os submúltiplos. Então, do grama, se a gente vai pegar uma quantidade menor, a gente pode ter o miligrama, a gente pode ter o nanograma, né? Tá? Então, o micrograma, a gente usa essas capacidades de medição, né? Então, eu peço a vocês que acessem esses materiais, leiam, tá? Para a gente fazer aqui o nosso primeiro estudo. Falei sobre as tarefas, né? Então, tem que ler os materiais, porque as tarefas estão intimamente ligadas com o assunto que nós temos lá. Se não entendeu, leiam uma, duas vezes, para quando chegar nos exercícios, tá? O questionário, você pode fazer mais de uma vez, tá? O questionário. Até a data que vai chegar, você pode fazer quantas vezes você achar que tem que fazer. Que, eu errei aquela questão, tá? Então, você pode refazer o questionário. Tá ok? Dúvidas? Não, professor. Professor, o questionário é a introdução à química geral. Isso. Aqui é o questionário, o introdução. E o Química Ciência Central é a tarefa que vocês têm que enviar. É só uma vez? Aí sim, você pegou e enviou, mas aceita outros envios, tá? Até a data terminar, aceita outros envios. Não, tudo bem. É porque eu abri aqui para dar uma olhadinha e tem uns exercícios que tem um tempo e fecha, e nunca mais você consegue abrir. Mas acho que não é o caso aqui, não. Porque um para fazer, Não. outro é a parte. Tudo bem. A data que vai fechar é dia 2, tá? Dia 2 é na próxima sexta-feira. Então, vocês têm aí uma semana para poder fazer esses envios. Ô, professor, Diga. quadradinho aí e bota enviar. Isso? Você vai clicar aqui, ó. Deixa eu mudar o meu... Vou entrar aqui como estudante, para você ver, ó, tá? Olha só, aqui, ó, ele está na tarefa, ele está dizendo o que é a tarefa, tem um vídeo para você assistir antes de você fazer. E aqui, ó, adicionar o envio. Quando você clica aqui, deixa eu clicar aqui para você ver, ó. Ele vai abrir aqui, ó, para você colocar o arquivo. Você pode clicar aqui, ó, para procurar lá dentro do seu... Escolher o arquivo, ó, você vai daí lá no seu diretório, pode ser isso no telefone também. Você, digamos, é uma imagem que eu quero colocar, ou é Você vai abrir ele, aí ele vai aparecer enviar esse arquivo, envia e vai aparecer lá. Aí você tem que salvar, tá? Na última página, você tem que salvar mudanças, porque daí ele vai anexar a sua resposta, tá? É isso que você tem que fazer. Não é complicado, tá? Se tiver dúvida, eu vou fazer um videozinho tutorial para colocar lá nas orientações. Ok. Tá certo? Então é isso, pessoal.
É isso, na medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem também me perguntar lá no WhatsApp, que o WhatsApp a gente está sempre conectado, então eu sempre estou respondendo. Tá bom, professor. Não esqueçam, em segunda-feira. Segunda-feira, vocês acham melhor a gente fazer às 10 ou fazer às 2 da tarde, por exemplo? Eu acho que às 10 tá bom, não sei, ver com a Patrícia. Eu de manhã eu produzo mais, as duas vezes dá um soninho assim, e outras vezes eu vou no tribunal, que abre à tarde também, então de manhã é mais tranquilo. Então E tá a bom. gente já fica livre, né, à tarde. Ai, meu Deus, tá gravando. Então tá bom. Tá combinado, tá? Segunda-feira, ó, é excepcional essa segunda-feira. A gente tem a nossa aula, então, marcada às 10 horas da manhã. Tá ok, Certo? professor. E a aula, Perfeito. essa aula que está gravada, eu vou fazer a edição e eu vou colocar no Moodle, tá? Lá no Estudo 1, o mais rápido possível. Tá bom, professor. Obrigado, tá? Eu que agradeço a vocês e um bom final de semana para vocês. Igualmente. À tarde a gente tem aula sua, não? É só. Não, à tarde a gente tem outra aula, Alexandre, eu acho. Não é porque eu ainda gravei É de química, é de química. Na verdade, assim, ó, o nosso horário, pelo nosso PPC, seriam 6 horas. Então, a gente colocou lá 3 horas de manhã e 3 aulas à tarde, tá? Ah, Mas, como a gente vai fazer as aulas de manhã, à tarde, aí vocês ficam para poder fazer os estudos, para poder fazer suas legal. tarefas, entendeu? Tá ok. Aí você tem até a semana que vem para poder encerrar a atividade. Tá bom, então. Obrigado, tá? Tá bom, tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Igualmente. Você também, professora, até segunda. Tchau, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau.